Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de Los Angeles, Califórnia, e hoje é mais um dia do canal Ryan Reage, o canal onde eu reajo aos vídeos mais polêmicos da internet e aos canais que eu assisto na pessoa física no meu tempo livre. E hoje eu quero reagir a um vídeo do Bruce, o Cavaleiro Solitário, tudo frustrado que nem gosta da fruta. Será que é tão simples assim? Basicamente, é um vídeo falando aquele esquema de que o homem está se esforçando para gostar de mulher. Toda vez que a gente aponta algum red flag, algum ponto não feminino no comportamento de uma mulher, elas sempre vêm com essa carta na manga. Você está se esforçando para gostar de mulher. Vamos ver esse vídeo aí do Bruce, o Cavaleiro Solitário. Todos os homens e mulheres são inseguros com a própria sexualidade. Red Pill, Alpha Male, Sigmas, todos eles têm uma coisa em comum. Eles precisam criar teorias de masculinidade para justificar porque nem... Primeira coisa é... Cara, se você parar para pensar, essas mulheres que vão para o TikTok falar de relacionamento e atirar nos homens, elas já passaram da validade e entenderam que ninguém vai assumir elas. Tá? Você vê sempre, ou tem tatuagem, ou tem mais de 30 anos, ou foi marmita de alguém, ok? Esse alguém largou ela por uma novinha, e aí ela acaba acumulando essa raiva toda e vai para o TikTok. Querendo ou não, ir para o TikTok e dar opinião já não é algo muito feminino. Entendeu? Tipo, botar a cara, dar a cara a tapa, dar opinião na internet e estar ali num pedestal para sofrer hate de outras pessoas que não conhece é algo muito mais masculino do que feminino. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque eu acredito que a mulher não é para sofrer estresse, não é para sofrer cancelamento. Não, a mulher precisa ter o conforto dela, tem que ser provida e protegida. Esse papel aí de botar a cara a tapa e atirar é de homem, entendeu? Então por que eu tô dizendo isso daqui? Porque as novinhas que estão no auge ainda, elas não fazem isso. Elas reclamam de outra coisa, mas não reclamam de homem na internet. Porque, cara, tem homem a rodo pra elas. E isso aqui só acontece quando... Cara, o Tucano tem uma frase muito interessante. A mulher só amadurece quando param de comprar drink pra ela na balada. E quando isso acontece, mais ou menos, entre 30 e 35, chega um momento que ela não está com essa bola toda, como estava antigamente, e os caras param de chegar nela. Param de chegar nela e oferecer drinks. Aí que a mulher precisa amadurecer muito rápido. Coisa que o homem teve que lidar com isso com 14, 15, 16 anos. Que é o quê? A rejeição. O homem é rejeitado desde moleque. Então, tipo, tá de boa, faz parte. Próxima. Não precisa ir pro TikTok e ficar se lamentando. Nenhuma mulher quer ficar com eles por livre e espontânea vontade. Vamos lá, né? Essa moça do vídeo, né? Ela já fez uma teoria feminina, que eu até lembro de ter concordado, só não lembro exatamente em detalhes, mas era aquele áudio que muitas replicaram. Como é que era? Qualquer coisa eu coloco aqui na tela, mas era aquela coisa da mulher fica com quem quiser, sei lá, não sei, é uma coisa assim. Quando você entender que você pega quem você quiser e ele pega quem ele consegue... Opa, mas isso é verdade, tá? A mulher pega quem ela quiser e o homem pega quem ele consegue. Só que na hora de casar, ele casa com quem ele quiser e ela casa com quem ela consegue. Mas isso aí é verdade, o que ela falou é verdade. A tua autoestima, meu amor, vai para um outro nível. Aí, infelizmente, acho que, né, essa afirmação aí dela e tal, acabou subindo pela cabeça a ponto dela, né, continuar afirmando coisas que não fazem muito sentido, tá? Então, por exemplo, quando se fala de alguém que realmente sente esse ócio, né, essa é a palavra, né, vamos chamar assim, né, eu não tenho dúvida de que alguma coisa está por trás, né, daquela sensação, daquele sentimento. Mas sempre será sobre, né, a preferência da pessoa? Será isso mesmo? Será que esse pensamento não é muito
fora até mesmo, né, do próprio progressismo, se a gente for parar para analisar, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso. Mas quero pedir primeiro o seu like, pedir sua inscrição e pedir para você também, se porventura tiver interesse, patrocinar o canal, o WhatsApp tá aqui na tela, tá bom? Então, vamos ouvir novamente aqui o áudio dela, o vídeo dela, perdão, mas dessa vez aí de forma completa, e depois eu volto com as minhas observações. Todos os homens que odeiam mulheres são inseguros com a própria sexualidade. Red Pill, Alpha Male, Sigmas, todos eles têm uma coisa em comum. Eles precisam criar teorias de masculinidade pra justificar porque nenhuma mulher quer ficar com eles por livre e espontânea vontade. Me coloco aí nessa caixinha aí de Red Pill, de Alpha Male, os caralho. E graças a Deus eu como gente, sem pagar. Então, o que ela tá falando aí não é 100% verdade. Eles odeiam a liberdade feminina porque eles sabem que em uma sociedade em que a mulher é livre, eles não têm vez. Nenhuma mulher que se valoriza nunca ia escolher ficar com eles. E eles usam os valores tradicionais pra colocar a mulher num papel onde eles se sentiam superiores, quando a mulher era calada, submissa. Porra, mas é isso? Calada, submissa. Mas isso é ser mulher. Entendeu? Você só está fazendo vídeo no TikTok, porque se você tivesse um marido, um namorado, você não precisaria de fazer isso. Se tem um cara em casa, você não precisa desabafar nas redes sociais. É isso. Submissa e sexualmente disponível. E por trás de todo esse ódio tem medo, tem inveja, tem frustração. Tem frustração com a sua história, com o seu corpo, com a sua sexualidade e com a sua incapacidade de se conectar com uma mulher. Porque uma mulher que se conhece e se valoriza jamais se deitaria com um homem que é macho na teoria, mas é covarde na prática. E se você quer aprender sobre sinais e escolher homens bons, corre no link da bio. Ah lá. Vamos lá. Tá vendendo curso, mentoria de relacionamento, só que, cara, eu duvido que uma mulher dessa tem marido, cara. Duvido. Mas é um bom nicho, tá? Porque, cara, o nicho do... Como é que é o Breno Kopp, o Café com Teu Pai, é um bom... Olha o nicho dele. Mulheres que foram feitas de marmita e não querem ser mais marmita. É muita gente! Muita gente! Excelente nicho. Bom, vamos lá. Como ela ampliou ao longo do vídeo, né, como eu disse, né, se a gente fosse analisar esse comportamento só pelo lado da preferência, como se fosse assim, você é enrustido, por isso que você tem esse comportamento, aí já estaria num erro grave, né? Porque realmente isso não é uma afirmação adequada, mas a gente sabe por que ela iniciou com essa afirmação e por que ela adotou, né, principalmente no título, essa definição. Porque, afinal de contas, né, o que se tem aí na internet, e as moças elas aprendem a ser assim ao longo da vida inteira, e funciona, então não vou culpá-la por isso, é a ideia, né, que eu até brinco, né, que eu chamo de síndrome de Chiquinha, né, aquela coisa, ela vai ficar ali, né, te cutucando na sua masculinidade, tipo, você não é homem, hein? Você devia fazer isso, devia fazer aquilo, e esse cara aí, sei não. E é nessa do sei não que você vai lá, né, carrega as coisas dela, arruma as coisas na casa, e por aí. Então elas aprenderam ao longo do tempo a fazer isso. É o shame, propriamente dito, né, sendo colocado na prática, né, nesse sentido, questionando a sua preferência, né, você deve gostar de homem, né. Então isso, obviamente, não é o caso. Quando a gente fala agora de pessoas que realmente sentem isso, porque afirmar que todo cara dessas siglas aí, que vocês sabem que eu nem ligo muito pra isso, mas que todos os caras dessas siglas são assim, é o erro básico, clássico, né, que infelizmente, né, também com a ajuda de alguns, isso vai continuar acontecendo e elas vão surfar nessa onda, né, da maneira que for. Agora, se analisarmos friamente a dinâmica onde um cara ele tá com esse sentimento, né, eu mesmo, falando aqui com vários inscritos e tal, vocês sabem que eu faço consultoria, não vou entrar em detalhes aqui por óbvio, né? Mas existe sim muitos caras que sentem o que ela falou no aspecto de você percebe que você não é escolhido, que você não é alguém interessante, que você não tem pouco ou nenhuma oportunidade, porque assim, nenhuma literal, igual ela tá falando, isso é óbvio que, né, não é assim que funciona pra maioria. Mas, em geral, tem caras que vivem uma realidade quase isso, onde você realmente sente uma solidão muito grande e é uma solidão que você não gostaria de sentir. E aí, né, nesse ponto, eles começam sim a sentir pelo menos um certo prazer quando, por exemplo, é postado vídeos de moça reclamando, choramingando por aí e tal. Eles sentem uma certa sensação de tipo, haha, me vinguei, mesmo que não tenha sido da parte dele. Isso é normal, mesmo entre elas acontece a mesma coisa. Então, quando, por exemplo, tem alguma história de algum famoso que se deu mal e tal, elas ficam todas ouriçadas falando. Então, assim, Olha só, elas no plural não, tá? É esse nicho aí de mulheres que tiveram o momento homem de 14 anos, foram rejeitadas. Tipo, chegou um momento da vida dela que pararam de comprar drink pra ela. E ela começou a entender na cabeça que, cara, ela deixou de ser uma potencial esposa de alguém e vai virar marmita pra sempre. Esse que é o bagulho. Não são elas todas. São as que vão desabafar no TikTok e falar mal de homem no TikTok. Você vê que não tem mulher nota 8, nem 9, nem 10 fazendo isso.
Nem 7. Falar de frustração é muito fácil. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar que toda mulher, que é essa moça aí do vídeo, por exemplo, é uma frustrada também. Tá cheio de mulher, por exemplo, que acredita que só porque tem acesso, própria teoria dela, né? Só porque tem acesso aos homens que ela tá, né, se dando muito bem, mas na prática, às vezes estão sendo tratadas. Cara, se o cara fala... Se você, tipo, posta uma foto de bunda nos stories e um monte de cara fala que linda, cara, isso é só validação, cara. Isso não quer dizer que os caras que estão ali vão te assumir. Se... marmita e tal, ela fica frustrada, aí cria um monte de teoria, cria curso, né, pra vender e por aí vai. Eu poderia falar isso. Eu estaria falando uma verdade? Estaria, mas é uma verdade 100%? Não, depende, né? Acontece muito com as mulheres? Acontece. Acontece mais de mulheres serem feridas emocionalmente por homens de destaque, ou acontece mais de homens que não têm nenhuma opção, nenhuma, zero, né? Principalmente aqui no Brasil. Pensa bem, quem que tá realmente passando, de certa forma, por apuros emocionais? Porque quando você é um cara que tem poucas opções, realmente é triste. Mas chega uma hora que você acostuma, não? É parecido com uma pessoa que não tem dinheiro, né? A pessoa que não tem dinheiro, ela sente falta de coisas de luxo, de coisas legais pra fazer, até sente, mas chega uma hora que ela acostuma. E para vocês que têm acesso, por exemplo, mas aí vamos supor, o seu acesso à pessoa é permitido, aí quando vai o acesso ao relacionamento ele é negado. Será que isso não tem um impacto também? Não tem uma frustração que pode gerar esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo aí? Então, assim, falar sobre inseguro, frustração, falta de confiança, é fácil falar de homem, porque a gente tá sempre com o dedo apontado. Então a gente tá acostumado, tá? Eu diria pra vocês o seguinte... Desde os como eu disse 14 agora, anos de idade. o shaming funciona, mas não deveria funcionar em caras que estão, de fato, né, lidando com o seu autodesenvolvimento e estão querendo apenas conversar sobre isso, como é o meu caso aqui, que eu quero entregar pra vocês um conteúdo e tal. Então eu tô aqui pra conversar, não estou nem um pouco preocupado. Ao contrário, sempre sou um defensor da liberdade. Vocês sabem aqui, né, que meu canal, ele é pautado na liberdade. Mas ela tem... Ó, vamos lá. Agora vamos dar os dois lados, tá? Ela tem razão. Bruce, você tem cara de que você não come absolutamente ninguém. Seu tom de voz, porra, você tá um pouco aí acima do peso, corte de cabelo, cara, você não come absolutamente ninguém. Então, ela tem uma pontinha de razão. Verdade, né, no equilíbrio e na liberdade. Então, virar pra vocês e dizer que não existe cara que passa por isso? Mentira, existe sim, ela tá certa em apontar. Todos estão assim? Todos os caras dessa sigla que gostam desse sistema são assim? Óbvio que não, né? Então, assim, é muito tosco, a verdade é essa, é muito tosco, mas elas vão continuar fazendo isso porque elas, né, conseguirem fazer esses ataques de maneira livre e sem problema, principalmente produtoras de conteúdo, é muito fácil. A gente sabe como é que funciona, né, o mainstream, tudo se bobear, tá participando do programa da Globo depois e tal, tudo tranquilo, tá falando um monte de besteira, um monte de conteúdo, né, misândrico, sem problema nenhum, isso aí é super aprovado, tá? Então, assim, quando eu viro pra vocês e mostro essas coisas, é apenas pra vocês entenderem que você tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Quando você for falar sobre alguma coisa, criticar sobre alguma coisa, eu entendo. Às vezes você tá no anonimato, você não produz nada, mas quando você faz isso, você cria um cenário que é complicado também pra todos nós, de maneira geral. Então seja inteligente na crítica, consiga equilibrar as coisas. Faça como eu tô falando, vai ajudar muito mais aos homens do que essa crítica super ácida que vai em cima e tal, mas que às vezes entrega ilusões, às vezes entrega uma coisa que é o que você quer, não que é a verdade, e por aí vai, tá bom? Então toma cuidado com isso, beleza? Então é isso, cowboys, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se você curtiu, não esqueça do like, que é muito importante, tá? E também não esqueça, se porventura você... Boa, Bruce. Bom, rapaziada, o que vocês acharam aí dessas ideias do Bruce e da mulher coach de relacionamento? Se inscreve nesse canal, coloca aí as tuas opiniões aí nos comentários. Por quê? Porque esse canal aqui eu realmente leio os comentários. Por serem menos pessoas e menos comentários, eu leio o Ryan Reage, não leio o meu canal principal lá não. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo.